Olá, tudo bem? Vamos dar início agora a mais uma aula no regime remoto da Uniateneu, regime R2U. Agora vamos falar sobre a aula 14. Esta é a disciplina de Cinesiologia e vamos falar sobre a aula 14, com o tema Articulação do quadril e joelho, músculos. Então vamos falar sobre a articulação do quadril, sobre a articulação do joelho. Na verdade, vamos lembrar sobre a articulação do quadril, vamos falar sobre a articulação do joelho, sendo que vamos falar sobre alguns músculos, porque a estrutura do joelho ficou em outras aulas. Vamos lá. Para poder falar inicialmente do quadril, temos que lembrar da pelve. E aí eu lhe faço uma pergunta. Sobre a pelve, quais são os ossos da pelve? Essa é uma resposta fácil de se lembrar. Então, a resposta para a pergunta, quais os ossos da pelve? A resposta é que os ossos são o osso íleo, o osso isquio e o osso pubis. Então, os ossos da pelve, os ossos que formam a pelve, basicamente é o íleo, o isquio e o pubis. Aqui a gente consegue perceber nessa imagem que, além dos 3 ossos que formam a pelve, nós também podemos perceber 3 articulações que estão na pelve. Nós temos a primeira articulação, que está mais acima, que é a articulação sacroiliaca. Nós temos a articulação coxo-femoral e nós temos a sínfise púbica. Vamos definir e classificá-las rapidamente, porque já vimos em outra aula, só apenas para lembrarmos cada uma delas. A articulação sacroiliaca é uma articulação do tipo plana, que permite apenas deslizamento. É uma articulação que está na pelve justamente para fornecer à pelve o auxílio necessário para o movimento do quadril e para os movimentos do quadril e movimentos da coluna vertebral. É uma articulação do tipo plana, o movimento que ela faz é apenas deslizamento e não possui eixo. Mais abaixo, no meio, nós temos a sínfise púbica. A sínfise púbica é uma articulação do tipo cartilaginosa, então ela permite pouco movimento e ela permite pouco movimento, a sínfise púbica. A articulação coxo-femoral é a articulação esferoide do tipo sinovial. É a articulação sinovial classificada como esferoide. Então ela permite amplos movimentos. Vamos falar já da articulação coxo-femoral, também chamada de articulação acetábulo-femoral ou articulação do quadril. A articulação coxo-femoral. A gente vê as estruturas da articulação coxo-femoral. Nós temos o acetábulo, nós temos a cabeça do fêmur, nós temos o colo do fêmur, trocânter maior, trocânter menor do fêmur. E a articulação coxo-femoral nada mais é do que o contato da cabeça do fêmur com o acetábulo e também as estruturas. Lembrando um pouco o conceito de articulação, a articulação basicamente é o contato entre 2 ossos e as estruturas que envolvem eles permitindo o movimento. Então a articulação coxo-femoral
é uma articulação do tipo esferoide, cabeça e cavidade. Neste caso, a gente pergunta: quais movimentos a articulação do quadril faz? Você deve ter visto em últimas aulas que existe essa mesma pergunta. E como você já se lembra, não vou dar tempo para você responder, porque já foi feito isso em outra aula. Agora, vamos logo falar quais movimentos a articulação do quadril faz, porque eu acredito que você já deve ter anotado isso. Então, pegue seu caderno e vamos acompanhando as respostas. A articulação do quadril faz basicamente 7 movimentos. Porém, ela faz muito mais movimento, porque como é uma articulação do tipo esferoide, cabeça e cavidade, então ela permite amplos movimentos. Os mesmos movimentos que a articulação do ombro faz, a articulação do quadril faz. Os mesmos movimentos. Então, quais movimentos a articulação do quadril faz? Movimento de flexão, movimento de extensão, movimento de hiperextensão, movimento de abdução, movimento de adução, movimento de rotação interna, movimento de rotação externa, movimento de circundução. Se nós fôssemos associar o eixo relacionado para o movimento, nós lembramos que a articulação do quadril é uma articulação triaxial, ou seja, ela possui 3 eixos. Então, ela é uma articulação triaxial. Então, a articulação do quadril é uma articulação que tem o eixo látero-lateral, que tem o eixo antero-posterior e que tem o eixo crânio-caudal. Vamos agora relacionar o eixo com os movimentos. Ou vamos relacionar os movimentos com cada eixo correspondente. Então, o movimento de flexão, extensão e hiperextensão do quadril, ele está relacionado com o eixo látero-lateral. Movimento de flexão, extensão e hiperextensão está relacionado com o eixo látero-lateral. O movimento de adução e abdução está relacionado com o eixo antero-posterior. O movimento abdução e adução está relacionado ao eixo antero-posterior. E o movimento de rotação interna, rotação externa e circundução está relacionado ao eixo crânio-caudal. Movimento de rotação interna e externa e circundução está relacionado com o eixo crânio-caudal. Então, articulações do quadril, músculos do quadril. E aqui vamos passar um pouco rapidamente. Na verdade, em outro vídeo ou até mesmo em sala de aula, foi mostrado a origem, inserção, minuciosamente de cada músculo. É requerido que você anote isso, já tenha feito no seu caderno anotações com o nome do músculo, a origem de cada músculo, inserção de cada músculo, a ação que cada músculo faz, se ele tem uma porção curta, uma porção longa, uma porção medial, uma porção lateral. Você anotar também a origem ou inserção de cada porção. Isso é interessante para o estudo da cinesiologia e vai ser muito importante na sua prática profissional, com certeza. E aqui, então, vamos lembrar as articulações do quadril, vamos lembrar apenas algumas funções e, na verdade, vamos apenas mostrar os músculos e falar sobre as suas ações musculares. Então vamos lá. Lembrando que hoje, ao final desta aula, você verá
Mais um exemplo interessante sobre músculos monoarticulares e biarticulares. Só lembrando o conceito, músculos monoarticulares são músculos que passam por apenas uma articulação. Músculos biarticulares são músculos que passam por duas articulações. E em uma videoaula passada, no mesmo regime remoto, nós vimos o músculo reto femoral, que ele passa, só lembrando um pouco, que ele passa na articulação do quadril e na articulação do joelho. Na articulação do quadril, o reto femoral ele faz flexão de quadril. E na articulação do joelho, o músculo reto femoral faz extensão de joelho. Então, só um exemplo para a gente poder lembrar. Aqui a gente vai falar um pouco mais. Então, músculos que passam na parte anterior do quadril. Aqui nós temos vários tipos de músculos. Você pode ver aqui os exemplos que são iliopissoas, né? Você pode ver esse nome iliopissoas em algum livro, em alguma literatura, também chamado psoas ilíaco. E aí nós temos o iliopissoas, que é composto pelo músculo ilíaco, o músculo psoas maior e o músculo psoas menor. Nós temos também o músculo sartório e o reto femoral. Então vamos apenas falar as ações dos músculos. O iliopissoas ou psoas ilíaco, ele tem ação na flexão do quadril, flexão da coluna lombar de 30 a 90 graus e inclinação homolateral. Inclinação para o mesmo lado, inclinação homolateral. O músculo reto femoral, ele faz flexão de quadril, faz também extensão de joelho, ele se torna um rotador interno e ainda tem função de adução do quadril reto femoral. O músculo sartório tem função de flexionar o quadril, ele flexiona o quadril e faz uma rotação lateral ou rotação externa do quadril. Atente-se você para as ações musculares. A primeira ação que eu estou falando é a ação mais importante normalmente. Então a ação mais importante do músculo é a primeira. Alguns músculos fazem uma ou duas ações muito importantes, que nós chamamos na cinesiologia como motor primário. Vamos lembrar, por exemplo, do músculo bíceps braquial. O músculo bíceps braquial, ele tem como ação principal a flexão do cotovelo. O músculo bíceps braquial tem como ação principal a flexão do cotovelo. Ele também realiza a flexão do ombro, adução horizontal do ombro e ainda participa na supinação. Então, quando você for ver a classificação do músculo de origem e inserção, principalmente agora que estamos falando da ação muscular, normalmente a primeira ação falada ou a primeira ação lida, a primeira ação demonstrada é a ação principal. E as outras ações são ações secundárias, que o músculo também realiza, mas são ações secundárias. Então atente-se sempre para essa ordem, porque a primeira ação é a ação primária, segunda e terceira ação, a ação secundária. Assim nós temos que o psoas ilíaco tem como ação principal flexão do quadril.
Continuando, flexão da coluna lombar de 30 a 90 graus e inclinação homolateral. Já o reto femoral tem a ação principal, flexão do quadril e extensão do joelho. Mas também o reto femoral também realiza o movimento de rotação interna e adução do quadril. O sartório, ele realiza a flexão do quadril, mas também realiza o movimento de rotação lateral do quadril, ou rotação externa do quadril. Próximos músculos. Músculos da parte posterior do quadril. Nós temos o músculo glúteo máximo e os isquios tibiais. Os isquios tibiais são formados pelo bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. O músculo bíceps braquial, o músculo glúteo máximo, ele tem ação na extensão e rotação lateral do quadril. Então, extensão do quadril e rotação lateral do quadril. Os músculos isquiotibiais, o bíceps femoral, ele tem ação na extensão do quadril, flexão e rotação externa do joelho. Então percebam que o glúteo máximo, ele é um músculo monoarticular, só passa pela articulação do quadril. Porém, dos isquiotibiais, todos os isquiotibiais, tanto o bíceps femoral como o semitendinoso e o semimembranoso, todos eles são músculos biarticulares. Então, bíceps femoral faz extensão de quadril, flexão de joelho e rotação externa de joelho. O semimembranoso faz extensão do quadril, flexão do joelho e rotação interna do joelho. E o semitendinoso faz extensão do quadril, flexão do quadril, faz extensão do quadril, flexão do joelho e rotação interna do joelho. Então você vai ter praticamente os mesmos movimentos todos os isquiotibiais fazem. Então todos os 3 isquiotibiais fazem extensão do quadril. Todos os isquiotibiais fazem flexão do joelho. Porém, o bíceps femoral faz rotação externa do joelho. E o semitendinoso e o semimembranoso fazem rotação interna do joelho. É informação muito importante. Próximos músculos. Músculos da parte lateral do quadril. O glúteo médio, tensor da fáscia lata e o trato iliotibial. O glúteo médio, ele tem a ação de abdução do quadril. Abdução do quadril. O glúteo médio faz a abdução do quadril. Tensor da fáscia lata, ele tem movimento de estabilização do quadril e do joelho. Mas ele também estabiliza o joelho quando ele está em movimento de extensão. Lembrando, rapidamente, que o trato iliotibial, ele é uma estrutura que é formada pela união dos músculos glúteo máximo, glúteo médio e tensor da fáscia lata. Você pode perceber na imagem que essa estrutura se origina na parte superior do quadril e vai até a posição inferior do joelho. Você consegue perceber isso claramente na imagem. O trato iliotibial é uma fáscia, é uma fáscia, então é como se fosse um tecido, uma fáscia longa que fica nessa região na lateral da coxa, na lateral do quadril. Tem basicamente a função de estabilizar o quadril e o joelho e auxilia o músculo do quadríceps na extensão do joelho. O tensor da fáscia lata, o trato iliotibial auxilia o quadríceps na extensão do joelho
e auxilia os isquiotibiais na flexão do joelho. Próximos músculos. Músculos da parte medial da coxa que agem no quadril. Nós temos aí alguns músculos: 5, pectíneo, adutor curto, adutor longo, grácil e adutor magno. Você já sabe que todos esses músculos têm como função básica realizar a adução do quadril. Então, o pectíneo, ele faz adução do quadril, entre outros movimentos, como flexão do quadril, rotação externa e interna. O adutor curto faz adução do quadril, como também faz flexão do quadril, rotação externa do quadril, né? O músculo adutor longo, ele também faz adução do quadril, mas também realiza a rotação externa do quadril. O músculo grácil também faz adução do quadril e também participa na flexão do quadril e flexão do joelho e rotação interna do joelho. Já o adutor magno, além da adução do quadril, suas porções ainda realizam a flexão do quadril, rotação externa do quadril, rotação interna do quadril e também estabilizam a pelve para o movimento. Então, no quadril, nós observamos que o quadril possui 4 potentes músculos flexores. Então, no quadril existem 4 potentes músculos flexores, que são motores primários, e 8 músculos que auxiliam na flexão, que são acessórios. Isto é, uma evidência de que este é o movimento mais vigoroso que esta articulação pode desenvolver. Então, a flexão de quadril é o movimento mais vigoroso, ou seja, é o movimento mais forte, mais atuante que essa articulação pode desenvolver. Por quê? Porque se você somar 4 flexores primários, 4 flexores, motores primários, mais 8 flexores acessórios, você tem ao total de 12 músculos que fazem flexão de quadril. A extensão do quadril é realizada principalmente por 4 motores primários e um número bem menor de músculos acessórios, quando comparado com a flexão. Então, a extensão do quadril é realizada por 4 motores primários, a mesma quantidade de motores primários para a flexão, né? Então, nós temos 4 motores primários para a flexão do quadril, 4 motores primários para a extensão do quadril, porém, os músculos acessórios na flexão do quadril são em número de 8. E os acessórios, quando comparados à flexão, são número bem menor. Tal fato é decorrente de que, na maior parte das atividades cotidianas, como por exemplo caminhar, a extensão do quadril é facilitada pela ação da gravidade. Então, se você perceber, e se você ficar em pé, você vai perceber que a flexão do quadril, ela age contra a gravidade, normalmente, quando você está na posição bípede em pé. Já a extensão do quadril, ela é facilitada pela ação da gravidade. Então, a flexão do quadril, você tem que vencer a resistência da gravidade. Já a extensão do quadril, não. Você está a favor da gravidade. Aqui a gente consegue ver alguns músculos que estão na região anterior da coxa, que também passa pelo quadril. Nós temos também ali alguns pontos anatômicos, como espinha ilíaca anterosuperior. Nós temos alguns músculos, temos outros pontos anatômicos, como espinha ilíaca anteroinferior. E temos aqui alguns músculos, né, como pontos anatômicos também. Vale destacar o músculo. De um lado você consegue ver o pectíneo, depois desce músculo adutor longo, depois músculo grácil, músculo vasto medial. Do outro lado você vai ter músculo ilho-pessoas
seccionado, cortado. Você vai ter o músculo vasto intermédio, vai ter o músculo vasto lateral e o trato iliotibial. Como também nós conseguimos observar, o tendão do reto da coxa, que está seccionado, né, ele está cortado, justamente para que nós possamos observar o vasto intermédio. Por quê? Porque o reto da coxa, que é chamado também de reto femoral, ele está por cima do vasto intermédio. Então, o músculo vasto intermédio está abaixo do músculo reto femoral. Abaixo do reto da coxa, você consegue perceber a patela, que é um osso importante para o movimento do joelho e contração dos músculos do quadril. Quadril. Outro aspecto se refere à importância do glúteo máximo, que é motor primário da extensão, da abdução e da rotação externa do quadril, além de ser acessório na adução do mesmo. Então, o glúteo máximo participa nessas funções. Então, aqui nós observamos o glúteo máximo e a região posterior da coxa, posterior do quadril e posterior da coxa com alguns músculos. Nós temos acima, bem no ápice, a crista ilíaca. Nós temos de um lado o glúteo máximo. Vamos descendo, temos o músculo semitendíneo ou semitendinoso. Nós temos o músculo adutor magno, músculo grácil, músculo semimembranáceo ou semimembranoso, músculo semitendinoso, vai continuando, e o músculo sartório e cabeça medial do músculo gastrocnêmio. Do outro lado nós temos a fáscia sobre o músculo glúteo médio, uma aponeurose glútea. Nós temos o músculo bíceps da coxa, cabeça longa. Nós temos o trato iliotibial. Nós temos a cabeça longa do músculo bíceps da coxa ou bíceps femoral. Cabeça curta do músculo bíceps da coxa ou bíceps femoral. Vasos poplíteos e nervo tibial. Músculo plantar, nervo fibular comum, cabeça lateral do músculo gastrocnêmio e músculo sóleo. Já vamos falar sobre estes músculos. Então, articulação do joelho. Vamos ver agora alguns músculos que passam pela articulação do joelho. Então, antes disso, temos que falar sobre os movimentos do joelho. Considerada por alguns cinesiologistas como a mais complexa articulação do corpo humano, o joelho une a porção distal do fêmur com as porções proximais da tíbia e fíbula. Sua estrutura articular é composta por meniscos e ligamentos que conferem a mesma capacidade de suportar forças elevadas, especialmente na corrida veloz e no instante da impulsão para os diferentes tipos de salto. Seus movimentos são realizados através de 12 músculos. Então, a articulação do joelho é uma articulação bem complexa e muito interessante de se estudar. Aqui, nesta imagem, podemos ver, basicamente, aqui está muito básico mesmo, as estruturas que formam a articulação do joelho. Você consegue ver bem ao centro, acima, que não está nomeado, a patela. É também uma estrutura do joelho. Você consegue ver os ligamentos do joelho que tem como função principal fornecer estabilidade ao joelho. Quais são esses ligamentos? São 4. É o ligamento cruzado posterior, como está aí na imagem acima, ligamento colateral medial, do outro lado, ligamento cruzado anterior e ligamento colateral lateral. Então, esses são os 4 ligamentos que têm como principal função fornecer a estabilidade para a articulação do joelho.
nós chamamos os 4 ligamentos de ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento colateral lateral e ligamento colateral medial. Em algumas situações práticas, as pessoas ou os profissionais da saúde não vão falar ligamento cruzado anterior, não vão falar o nome por extenso. Eles vão falar as siglas dessas partes. Então, caso você queira anotar ou já tenha anotado, fique tranquilo. Então, a sigla para ligamento cruzado anterior é LCA. LCA, ligamento cruzado anterior. A sigla para ligamento cruzado posterior, é LCP. Então, LCP é a sigla para ligamento cruzado posterior. A sigla para o nome ligamento colateral lateral. A sigla para o nome ligamento colateral lateral é LCL. Então, LCL é a sigla para o nome ligamento colateral lateral. A sigla para o nome ligamento colateral medial é LCM. Então, a sigla para o nome ligamento colateral medial é LCM. Então, você vai ter LCM como a sigla para ligamento colateral medial. Então, nós temos 4 ligamentos: ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento colateral lateral e ligamento colateral medial. Ou seja, nós temos 4 siglas: LCA, LCP, LCL e LCM. Além dessas estruturas, nós temos os meniscos, menisco lateral e menisco medial, e as cartilagens da epífise do fêmur. Para a articulação do joelho, nós vamos falar sobre o grupo de músculos chamado isquiopoplíteo ou isquiotibial, que eles têm origem na tuberosidade isquiática e inserção. O bíceps tem inserção na cabeça da fíbula e o